Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Análise de Dados no R. Na aula anterior, nós começamos a ver os principais tipos de gráficos que nós trabalhamos em estatística. Então, nessa aula, nós vamos terminar de ver esses principais tipos de gráficos. Vamos lá? Agora nós vamos falar de polígono de frequências. Esse é um gráfico que traz o mesmo tipo de informação que um histograma traz para a gente, só que ele é um pouco diferente. Esse aqui é um exemplo de polígono de frequências. Esse gráfico ele foi feito em cima daqueles dados, salários de 36 indivíduos. Então, anote que aqui no eixo X nós temos os salários, no eixo Y nós temos as frequências. Esse gráfico traz a mesma informação que o histograma que nós fizemos na aula passada trazia. Qual que é a diferença? Ele não é feito por colunas, ele é feito por segmentos de retas. E como que isso é feito? Então, nós trabalhamos com os pontos médios das classes. Então, pega cada uma das classes, de 4 a 8, ponto médio é 6, de 8 a 12, ponto médio é 10. Então, nós vamos trabalhar com os pontos médios e as frequências. Então, aqui, ó, pegamos os pontos médios das classes e a frequência delas e marcamos o pontinho. Depois, nós vamos ligar esses pontinhos por segmentos de reta. Note que nós temos que fechar esse polígono de frequência com eixo X. Então, nós criamos uma classe anterior e uma classe posterior, ambas com frequência zero, e pegamos o ponto médio dela e a frequência zero e fazemos um pontinho e fechamos aqui nosso polígono de frequência. Agora nós estamos aqui no RStudio, vamos fazer um polígono de frequência usando R. No script que tem na apostila, eu fiz seguindo aquele passo a passo, pegando os pontos médios das classes, criando uma classe anterior e uma classe posterior, com frequência zero. Então, é um script um pouquinho mais trabalhoso. Aqui eu vou passar para vocês uma versão simplificada. Então, primeiro vamos entrar com os dados, salários dos 36 indivíduos. Vamos aqui exibir os dados. Primeiramente, eu vou agrupar esses dados de salários usando o comando ist. Então, ist dados, breaks, vou especificar as classes, plot igual a f é para não imprimir um histograma, eu simplesmente quero criar uma tabela de distribuição de frequência, write igual a f para gerar intervalo aberto à direita. Então, vamos criar esse objeto que eu estou chamando de HG. Então, vamos ver quem é esse objeto. Eu estou interessado aqui nas classes e nas frequências, breaks e count. Agora nós vamos preparar uma nova janela gráfica para receber esse polígono de frequências. Então, vou criar uma nova janela à parte do RStudio usando o comando X11. Vou iniciar uma janela para um gráfico com o comando plot.new. Então, plot.new vai começar a preparar a minha janela gráfica. Então, vou executar esse plot.new. Note que ó, não acontece nada, continua em branco, só que eu estou preparando ela para receber um gráfico. Vou usar o comando plot.window, em que eu posso especificar o limite do eixo x, limite do eixo y. Então, o eixo x vai de 0 até 28, para pegar todas as classes. E o eixo y, y' vai de 0 até 12, porque eu sei que a maior frequência lá era 12. Então, vou executar esse comando. Ainda não acontece nada, eu só estou preparando essa janela. O eixo x vai de 0 a 28 e o eixo y vai de 0 a 12. Vou colocar nome no eixo x, nome no eixo y. Então, uso aqui o comando titler e aqui eu vou colocar xlab e ylab. Ó. Xlab salários, ylab frequências. Vamos executar. Então, executei esse comando. Aqui já tem nome do eixo x, nome do eixo y. Agora eu vou criar esse polígono de frequências. Então, tudo isso aí foi para preparar minha janela gráfica. Agora eu vou usar o pacote agricolae. Então, carregue o pacote agricolae usando o comando library agricolae. E agora eu vou plotar o polígono de frequência usando essa função polygon.frec. Então eu vou usar essa função que é do pacote agricolae, por isso que eu tenho que carregar esse pacote. Vou colocar polygon.frec, hg, que foi aquele objeto que eu criei, que é aquela distribuição de frequência, lwd igual a 2, para a espessura da linha ficar um pouquinho mais grossa. Então vamos executar esse comando. Aqui ele já criou o polígono de frequências. Agora eu vou inserir eixo x e eixo y. Eixo x, vou colocar axis 1, que é referente ao eixo x. Aqui eu vou especificar quais são os valores que eu quero que apareçam nesse eixo, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Igual a 0, que eu quero que esse eixo seja criado em cima de y igual a 0. Depois eu vou criar o eixo y, que é axis 2. Aqui eu não estou especificando quem são os valores, vou deixar o próprio R atribuir valores para o eixo y. E a beeline igual a 0 para traçar uma linha no 0 para
fechar os dois eixos bonitinho. Então vamos executar esses comandos. Pronto, está criado aqui o meu polígono de frequência. Então, alguns comandinhos mais simples do que eu tinha colocado na apostila. Outra vantagem do polígono de frequências é que dá para comparar dois conjuntos de dados. Então dá para fazer um comparativo da distribuição, do formato da distribuição de dois conjuntos de dados. Então aqui eu vou criar dados de alturas de homens e mulheres. Então vou entrar com esses dados aqui, alturas em centímetros de homens e alturas em centímetros de mulheres. Tá? Então entrei com os dados de altura para um conjunto de 30 homens e 30 mulheres. Vou criar aqui duas distribuições de frequência. Ó. Vou chamar de H, a distribuição de frequência para homens, e de M, a distribuição de frequência para mulheres. Então, H é ist homens, plot igual a F. Vou deixar o próprio R escolher quem são as classes. Não coloquei para ser intervalo aberto de jeito, então vou deixar o R fazer tudo pelo padrão dele, tá? E aqui eu vou mandar exibir, ó, HC12, ele vai exibir os dois primeiros itens da lista desse objeto H, que são as classes e as frequências, tá? Então eu vou exibir breaks e counts, que seriam os dois elementos dessa lista que eu estou interessado. Então, aqui ele vai criar esse objeto H e aqui ele vai exibir os dois primeiros itens desse objeto. Então, vamos rodar. Então, ó, ele executou aqui, ele criou as classes, os limites das classes e aqui as contagens, ou seja, as frequências de cada uma dessas classes. Então, ó, aqui está o resultado para homens, vamos executar. Aqui está o resultado para mulheres. Eu estou interessado agora em saber o seguinte. Eu vou criar um polígono de frequência. Eu tenho que estabelecer os limites do eixo X e os limites do eixo Y. Os limites do eixo X têm que ir desde a menor limite de classe entre homens e mulheres até o maior limite de classe entre homens e mulheres. Então, ó, o menor limite de classe entre homens e mulheres é o 120, né? Então, eu vou começar um pouquinho antes do 120. Vou começar no 100. E o maior limite das classes entre homens e mulheres é o 210. Então, vou começar um pouquinho para frente, vou até o 230. Então, eu vou começar uma nova janela gráfica usando o comando x11, plot.new, e aqui em plot.window eu vou colocar xlim, vai de 100 até 230, para pegar todos os limites de classes, desde o objeto homens até o objeto mulheres. Então, vai pegar todas as classes para os dois conjuntos de dados. E o eixo Y? O eixo Y é referente às frequências. O eixo Y tem que ir desde a menor frequência até a maior. Então, vou começar o eixo Y no 0 e vai até a maior frequência. A maior frequência está aqui em mulheres, tá? Vai até o 10. Então, posso ir de 0 a 10 ou um pouquinho para frente. Aqui eu coloquei para ir de 0 a 10, tá? Então, plot.window. Note que a janela ainda está em branco, mas ela está preparada para receber esse tipo de gráfico, com o eixo X variando de 100 a 230, eixo Y variando de 0 até 10. Vou colocar nome no eixo X, nome no eixo Y. Argumentos xlab igual a alturas em centímetros, então no eixo X vai aparecer alturas, e no eixo Y, ylab frequências. Então vamos executar isso aqui. Então, agora é só plotar os gráficos. Então, se não tiver carregado ainda o pacote Agricolar, tem que carregar. E aqui eu vou colocar polygon.frec homens. Eu vou colocar LWD igual a 3, vou fazer a linha um pouquinho mais grossa ainda, e igual a blue. Então, eu vou colocar a cor azul. Então, ó, vou gerar um polígono de frequência para homens. Então, eu coloco o objeto H, que foi aquela distribuição de frequência. LWD igual a 3, col igual a blue. E para mulher eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar a cor vermelha. Então, polygon.frec M, que seria a distribuição de frequência de mulheres. Vou também colocar a espessura da linha igual a 3 e a cor vermelha. Então, vamos executar esses dois comandos. Executei esse. Aqui já está o polígono de frequência para homens, aqui o polígono de frequência para mulheres. Agora eu tenho que fechar os eixos e botar uma legenda, tá? Então, vamos colocar eixos. Colocar axis 1, posição 0. Então, ele vai fazer o eixo X em cima do Y igual a 0. Depois, vou mandar fazer o eixo Y, axis 2, e vou colocar a beeline H igual a 0 só para fechar o encontro dos dois eixos bonitinho. Então, vamos executar. Então, eixo X, eixo Y, a beeline igual a 0, só para fechar aqui, não deixar aberto esse espacinho, tá? E agora falta a legenda, para saber quem que é homens e quem que é mulheres. Então,
Vou usar aqui o comando legend, top right, ele vai fazer a legenda aqui em cima do lado direito, tá? Então, top right faz no topo do meu gráfico do lado direito. Se eu colocasse top left, ele fazia aqui no lado esquerdo. Então, tem essas variações. Vou colocar sempre aqui do lado direito de cima. Vou colocar aqui, ó, ser homens e mulheres. Aí eu vou especificar as cores. Que cor que eu quero? Blue e red. Então, porque homens eu coloquei o gráfico de azul e mulheres eu coloquei de vermelho. Então, coloco o red. Tem que aparecer as cores na mesma ordem que eu colocar aqui, ó. Tá? Se eu coloquei homens e mulheres, coloco azul, vermelho. Se eu colocasse mulheres e homens, tinha que colocar vermelho e azul, tá? É só para ser na mesma ordem. E LWD igual a 3 foi a mesma espessura que eu escolhi para as linhas do meu polígono de frequência, tá? Então vamos rodar esse comando. Está feito aqui a minha legenda. Então, olha uma vantagem desse polígono de frequência em cima do histograma. Dá para comparar a distribuição de frequências de dois conjuntos de dados. Eu posso colocar esses gráficos sobrepostos que não prejudica a visualização. Se eu fizesse isso com dois histogramas, um ia tampar o outro. Não daria para ver. Então, o polígono de frequência é um gráfico que traz informação semelhante à de um histograma, só que ele tem essa vantagem nesse caso que dá para plotar um em cima do outro comparado a esse conjunto de dados. E se a pessoa quiser plotar um histograma e por cima do histograma fazer um polígono de frequência, dá para fazer? Dá. É comum ver isso em alguns trabalhos. Então vamos lá. Vamos pegar aqueles dados de salários de 36 indivíduos e vou fazer um histograma. Então vou abrir uma nova janela usando X11 e vou criar aqui um histograma. É só usar o comando hist, só que aqui eu vou atribuir um nome. Eu vou colocar histograma recebe. Ele vai plotar o histograma e vai gerar esse objeto que eu chamei de histograma aqui. Então, hist, dados, coloquei quem são as classes, limite do eixo x, nome do eixo x, nome do eixo y, falei que o intervalo é aberto à direita, falei para não plotar os eixos, tá? Cor cinza claro e não colocar nome. Tá? Então, eu coloquei um monte de argumentos aqui. Vamos executar. Então, ó, fez o histograma, falta o eixo x e o eixo y, e também aqui ele criou o objeto histograma. Então, aqui ele criou esse objeto para a gente. Então, vamos plotar os eixos. Então, está feito um histograma bonitinho. E ainda criei aquele objeto histograma. Agora, eu quero, por cima desse histograma, plotar um polígono de frequência. Então, vamos lá. Library Agricolae. É só colocar polygon.frec histograma. Ele vai já fazer um histograma, um polígono de frequência sobreposto. Tá? Então, está aqui um polígono de frequências sobreposto. Se eu quisesse mudar a cor desse polígono de frequência, aumentar a espessura da linha, era só acrescentar argumentos aqui. Qual para colocar uma cor diferente, LWD igual a 2 ou igual a 3 para aumentar a espessura. Tá? Então dá para melhorar esse gráfico. Agora vamos falar de ramo e folhas. Ramo e folhas é uma maneira de organização dos dados que se assemelha a um gráfico. Vamos considerar esse exemplo aqui. Idades em meses de 30 animais. Então tem aqui as idades. Aqui eu estou colocando em ordem crescente e em cada desenho eu estou colocando uma linha. Note que parece ter um formato aqui dessa distribuição desses dados. Dá para ver aqui ao redor de quais dezenas tem mais indivíduos. Então, eu consigo ver uma visualização aqui. Só que toda hora eu ter que ficar repetindo a dezena aqui, ó, 12, 18, não é legal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e fazer o seguinte, colocar uma barra vertical aqui e deixar só o valor da dezena do lado esquerdo e as unidades do lado direito. Então, esses valores que estão aqui do lado esquerdo da barra nós chamamos de ramos. E os valores que estão do lado direito da barra nós chamamos de folhas. Então, aqui, ó, 1, 2 é 12, 1, 8, 18, 2 e 2, 22, 22, 24, 30, 32, 32, 41, 42 e assim por diante. Então, com esse gráfico, eu consigo resumir esse conjunto de dados visualizando ao redor de quais valores tem mais dados concentrados, ao redor de quais valores tem menos dados e ainda consigo ver quais são esses dados. Aqui nós temos outro exemplo. Temos os dados de salário de 36 indivíduos. Arredondando esses dados para uma casa decimal e criando um ramo e folhas, em que o ramo é a unidade e as folhas são a primeira casa decimal. Então, olha aqui, eu consigo ver ao redor de quais valores tem mais dados e ao redor de quais valores tem menos dados. Consigo ver também em questão de assimetria, que nós vamos ver nas próximas aulas.
Então, nós temos essa visualização dos dados, que é interessante, que é através do Ramifolhas, só que é uma maneira de visualização dos dados bem limitada, porque se eu tiver um conjunto de dados muito grande, isso aqui já não é muito útil, tá? Seria mais interessante fazer um histograma ou um polígono de frequência. Então, isso aqui é só para conjunto de dados pequenos, para não perder a informação dos dados. Então, nós estamos aqui no RStudio e vamos fazer um Ramifolhas usando o RStudio. Então, primeiro vamos pegar aquele exemplo das idades dos animais em meses. Tá? Então, estão aqui os dados das idades dos animais. O comando que vai fazer o Ramifolhas é o comando stem. Vou colocar então stem dados. Ele já vai gerar esse Ramifolhas. Então, vamos visualizar. Está aqui. A dezena está aqui do lado esquerdo da barra, que seriam os ramos, e as unidades estão do lado direito, que são as folhas. Vamos pegar agora aquele conjunto de dados de salários dos 36 indivíduos. Tá? Então, entrei com esses dados. Aqui eu vou simplesmente arredondar para uma casa decimal e colocar em ordem crescente. Então, o comando round dados 1 vai arredondar para uma casa. O comando sort vai pegar isso aqui e vai ainda colocar em ordem crescente. Então, vou executar isso aqui. Está aqui os dados arredondados para uma casa decimal em ordem crescente. Isso aqui ainda não é um Ramifolhas. O Ramifolhas eu vou gerar usando aqui o comando stem. Se eu não colocasse esse argumento scale igual a 2, olha o que o R vai fazer. Então, eu vou retirar esse argumento e vou executar. Ele fez aqui ó, um arredondamento, vamos dizer assim, pulando de 2 em 2 unidades. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui esse argumento scale igual a 2. O que ele vai fazer com isso? Ele vai deixar unidade por unidade, tá? Então, aqui do lado esquerdo está a unidade, do lado direito está a casa decimal arredondada para uma casa. Então, eu consigo visualizar ao redor de quais valores tem mais dados concentrados, ver a questão de formato da minha distribuição dos dados. Então, no R dá para a gente fazer dessa forma. Agora, vamos falar de gráfico de série temporal. Vamos considerar para isso esse exemplo de taxa de ocupação de hotéis em uma série de anos, indo do ano 2000 até o ano de 2008. Nós vamos ver ainda em duas cidades, na cidade de Búzios e na cidade de Petrópolis. Então, esse é um exemplo de gráfico de séries temporais. Olha aqui para a cidade de Petrópolis. No ano 2000 eu tinha essa taxa de ocupação, no ano de 2001 eu tinha essa outra, no ano de 2002 eu tinha essa outra taxa, no ano de 2003 essa outra taxa, no ano de 2004 essa outra taxa. Então, o que ele fez esse gráfico? Pega aqui, ó, ano 2000 a taxa de ocupação é um pouco mais de 60%, faz um pontinho. No ano de 2001 é aproximadamente uns 54%, faz um pontinho. Vamos ligar esses pontinhos. E vai ligando os pontinhos e vai fazendo esse gráfico de segmentos de reta. Nós conseguimos observar aqui que para Petrópolis, entre 2000 e 2001, teve uma queda na taxa de ocupação. A partir daí, essa taxa de ocupação começou a subir. Então, a tendência é que foi aumentando a taxa de ocupação da rede hoteleira ao longo desses anos. Já para Búzios, olha o que aconteceu. Teve uma queda aqui até 2006 da taxa de ocupação. E a partir daí parece que começou a subir. Então, a gente consegue observar o que acontece com uma determinada variável, no caso aqui a taxa de ocupação, ao longo do tempo. E dá ainda para comparar dois conjuntos de dados, no caso aqui, duas cidades, tá? Então, vamos ver aqui no R como fazer um gráfico de série temporal. Primeiramente, eu vou entrar com os dados de anos. Então, eu criei aqui o objeto ano. Eu criei uma sequência que vai de 2000 até 2008, pulando de 1 em 1. Vocês lembram lá que esses dois pontinhos criam essa sequência. Vou criar o objeto Búzios e o objeto Petrópolis. Tá? Então, aqui é a taxa de ocupação em cada um dos anos em Búzios, taxa de ocupação em cada um dos anos em Petrópolis. Agora, vamos gerar o gráfico. Vou abrir uma nova janela utilizando o comando X11. Então, abrir uma nova janela gráfica. Primeiro eu vou fazer um gráfico para Búzios, depois por cima eu coloco o gráfico de Petrópolis. O comando que vai gerar esse gráfico é o comando plot. Então eu vou colocar plot ano Búzios. Ano no eixo X, Búzios no eixo Y. Type igual a L, que é para fazer aqueles segmentos de reta. Vou colocar nome no eixo X, xlab ano, tá? Então ano vai chamar o eixo X. Ylab, nome do eixo Y, taxa de ocupação
porcentagem. Limites do eixo X. O eixo X vai de 2000 até 2008, que foram os anos que eu coletei esses dados. Y-Lean vai de 50 até 80. Então, o eixo Y vai variar de 50 até 80. Por quê? Eu fui lá naqueles dados de taxa de ocupação, observei quem é o menor valor de taxa de ocupação das duas cidades. Aí eu vi que era um pouquinho maior do que 50, então eu comecei aqui no 50. Qual é o maior valor de taxa de ocupação das duas cidades? Vi que era um pouquinho menos de 80, então fui até 80. E aqui eu vou colocar a cor igual a azul, então o gráfico para Búzios vai ser azul, col igual a blue, LWD igual a 2, que é a espessura da linha que eu quero. Então vamos executar esse comando e vamos aqui na janela gráfica ver. Ó, já está pronto aqui o gráfico de série temporal para Búzios. Eu quero adicionar em cima desse gráfico aqui o gráfico de série temporal para Petrópolis. Para isso eu vou usar o comando lines. Então, ó, lines vai adicionar essas linhas, segmentos de reta para Petrópolis. Então, vou colocar lines, ano, no eixo X, Petrópolis no eixo Y, e vou colocar aqui, ó, col igual red, que eu quero que faça esse gráfico vermelho, LWD igual a 2, que foi a espessura de linha que eu escolhi. Então, vamos executar. Então, já está aqui o gráfico de série temporal para Petrópolis. Só que só olhando no gráfico eu não sei quem que é Búzios, quem que é Petrópolis. Tem que colocar uma legenda. Para adicionar a legenda, eu vou usar o comando legend. Vou usar o argumento top right, porque eu quero que essa legenda apareça do lado direito de cima. Então, vou colocar aqui Búzios e Petrópolis. Na hora de especificar as cores, eu tenho que colocar azul e vermelho, porque Búzios eu fiz o gráfico de azul e Petrópolis eu fiz de vermelho. Então, tem que ser nessa mesma ordem. LWD igual a 2 para especificar a espessura da linha, tá? Então, aqui, col blue red, igual eu falei. Vamos executar esse comando. Então, aqui está o gráfico de série temporal e com a legenda já. Então, só de olhar nesse gráfico eu consigo identificar que é uma série temporal entre os anos de 2000 a 2008 para a taxa de ocupação hoteleira em Búzios e em Petrópolis. Então, nessa aula, era isso que eu tinha para apresentar. Na próxima aula, nós vamos falar de medidas de posição e dispersão. Então, até a próxima aula.